de cada função. Só um parênteses, André. Você não acha que, vendo o que o Varela fez hoje, algumas coisas que o Felipe tem feito, o jeito que ele usa o Bruno e assim por diante, eu acho que o Palmeiras tem uma vantagem de elenco em relação ao Flamengo que não é técnica, que é a versatilidade dos jogadores vários. Você não acha que o Felipe está desenvolvendo isso no Flamengo? Pode ser, e acho que ele é o tipo de... Tá certo. Bom, então já que é para falar de pênalti... Na bola foi justo, mas quando tem uma definição... Você acha que o pênalti não foi? No Arrascaeta? Você foi jogador de futebol, não? Você foi, não? Você foi jogador Você de foi? futebol? Pergunta pra ele. Lógico que foi. Lógico que foi, pênalti. Vamos chegar, vamos lá. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence aí o Palmeiras por 2-0 aí, né? A vantagem que era de 4 pontos caiu para apenas 1. Palmeiras é líder momentaneamente, Flamengo é vice-líder. E vamos falar sobre o Arrascaeta. Quão tão é importante o Arrascaeta para esse Flamengo, né? Sabemos que o Arrascaeta ajudou o Flamengo a conquistar a vitória, né? abrindo o placar, né? E também ele assume a artilharia, né? A estratégia do Felipe Luiz foi superior do Abel Ferreira? Então o debate também falou sobre alguns pontos, a estratégia de Felipe Luiz, a importância do Arrascaeta, quão tão importante é o Arrascaeta para o Flamengo e para essa próxima competição aí de Libertadores e Copa do Mundo que se inicia mês que vem. Então, sem mais enrolação, vambora com mais vídeo, deixe seu like e tamo junto. E se inscreve no canal também. Ele é um jogador muito diferente, muito superior, né? A capacidade dele de leitura de jogo, em especial, na minha opinião, é o que o diferencia. Além de ser o falso lento, o jogador que parece que não está, mas está. Essas características todas que, se você for olhar, em gente no passado e no presente que executa no futebol funções em campos semelhantes à do de Arrascaeta, perdão, os melhores possuem essas mesmas características. Eles têm coisas em comum, que são essas impressões de ser, às vezes, ser um jogador afastado do que está acontecendo, mas quando ele está, e principalmente evidente, quando ele pega na bola, a coisa é muito diferente. O Flamengo consegue, já num estágio bem adiantado da carreira dele, nesse momento, ao que parece, conservá-lo para que ele possa estar presente em jogos do perfil do de hoje, né? Hoje o Flamengo precisava ter o melhor à disposição do seu treinador, porque era um jogo importante para o campeonato, para as pretensões do Flamengo no campeonato. A gente tem a tendência a olhar cada rodada do Brasileirão como se ela fosse uma fotografia, né? Uma coisa estática e nos revelasse informações muito importantes. Mas, na verdade, é uma sequência, né? O campeonato é muito mais um filme do que uma série de fotos. Embora, tecnicamente, um filme seja uma série de fotos, mas eu não estou falando sobre... Eu não estou falando sobre isso aqui. Não, daqui a pouco, não, André, peraí. Já vai alguém aí, né? Seu ex aí. Calma aí, o pessoal entendido em cinema, calma aí. Não era bem isso. Mas o De Arrascaeta é um jogador muito decisivo. O Flamengo tem vários jogadores acima da média. Eu acho que a diferença que o elenco do Flamengo apresenta para todos os outros aqui no nosso continente, não só no nosso país, é a quantidade de jogadores que numa determinada tarde ou noite podem resolver um jogo. Ou juntos podem desequilibrar um jogo, né? Muita gente tem dito, porque o Flamengo, em especial na Libertadores, não faz a campanha que se imaginava. A gente pensava que o Flamengo ia zerar a fase de grupos, como o Palmeiras fez, ou vai fazer, né? Porque as coisas não terminaram ainda. E o Flamengo está aí com dificuldade, né? Teve um jogo decisivo na rodada anterior, tem mais um agora. Mas isso não significa que o elenco do Flamengo não seja o que ele é. Né? É claro, ao final do ano a gente vai poder dizer, olha, esse elenco que parecia ser o melhor não jogou como o melhor, ou esse elenco que parecia ser o melhor, de fato, jogou como o melhor. Só que a gente também vive um período em que os times do momento, eles duram um pouco. Até esse fim de semana, qual era o time do momento aqui no Brasil? Palmeiras. Palmeiras. Perdeu hoje em casa para o Flamengo, significa que não é mais? Não, continua. Se você olhar com um pouco de distanciamento, você fala, não há nenhum motivo para achar que isso mudou, né? É absolutamente normal o Flamengo vir ao Allianz Parque e vencer o Palmeiras. É absolutamente normal o Palmeiras ir ao Maracanã e vencer o Flamengo. O fato é de nos últimos anos, esses dois times serem oponentes bastante energéticos e com rivalidades que saem do campo de futebol, como você falou agora há pouco,
só mostra o potencial que eles têm colocado dentro de campo nas últimas temporadas. Às vezes tem a companhia de alguém, um terceiro time, às vezes um quarto time, mas na média, nos últimos anos, esses são os dois clubes que têm feito os trabalhos que mais vencem e de formas diferentes, né? O Palmeiras é administrado de um jeito, o Flamengo é administrado de outro. O Palmeiras trata a sua questão da comissão técnica, principalmente o seu treinador, de uma maneira diferente da que o Flamengo faz. Mas esses times são aqueles times que a gente espera que vençam as coisas importantes do calendário. No jogo de hoje, a minha impressão foi que o Flamengo conseguiu ser melhor nos momentos em que as coisas se encaminhavam por um placar não definitivo em relação ao que aconteceu no primeiro tempo, mas muito, muito importante para o destino do jogo. Então, se o Rossi não pega o pênalti que pegou, talvez a gente estivesse aqui falando sobre outro resultado. E é meio complexo, chato ter que falar de arbitragem depois de um jogo como esse, com esses jogadores em campo, essas equipes, esses técnicos, mas a gente vai ter que falar. Não tem jeito. Vai ter que falar disso e vai ter que falar também dessas bobagens que Dos dois lados, né? que os dirigentes brasileiros costumam fazer, como se eles ainda estivessem na fase do amadorismo. Tem a declaração Ou melhor, do Boto. eles ainda estão. Sim, sim. Nós é que insistimos no profissionalismo. Tem a declaração do Boto, tem a declaração do João Martins também, enfim, tem muita coisa aí pra gente destrinchar aí desse jogo aí com vitória do Flamengo. Não são brasileiros, hein? E não são brasileiros. Não são brasileiros, mas já foram contaminados pela maneira como as coisas funcionam aqui e o tipo de humor, entre aspas, que às vezes é levado para o público. E fizeram algumas referências a questões brasileiras ali, questão de terceiro mundo, de jeitinho brasileiro e tal, isso. e não pegaram muito bem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, hein? O senhor tá bem? Como é que tá, William? Tudo certo? Tudo bem? O Flamengo deu uma resposta hoje para quem dizia que o Palmeiras está bem na frente, o Flamengo está ficando para trás e tudo, essa distância vai abrir para 7 pontos. Está dada a resposta já? Boa noite mais uma vez ao senhor, Breiler, André, Jailson, aos fãs do esporte. Durante a semana, eu fiz questão de bater muito numa tecla, porque eu não via diferença de qualidade de atuação entre Flamengo e Palmeiras. Para mim, a grande diferença é, o Palmeiras oscila pouco, o Flamengo às vezes joga muito mal. Nas raras vezes em que o Flamengo jogou muito bem, ele foi melhor que o Palmeiras. Até que o Flamengo tem jogadores mais decisivos que o Palmeiras, apesar do Palmeiras tê-los em quantidade também. Acho que hoje foi muito uma reprodução do que as equipes vêm fazendo. E por detalhes, a vitória foi flamenguista. Porque eu tenho absoluta certeza que, se o pênalti é convertido, eu vou falar depois sobre a arbitragem, sobre os pênaltis, vai chegar lá. Não vamos atropelar a pauta, do Palmeiras, do Piquerez, o jogo era outro. O jogo seria outro, porque não é um jogo de mata-mata, mas ele tem questões emocionais ali maiores, a rivalidade, a possibilidade que havia do Palmeiras abrir 7 pontos. O Flamengo com uma pequena crise de confiança, o Palmeiras ganhando jogos no final, jogos inclusive em que o Palmeiras teve atuações em que deu o contra-ataque para o adversário, como fez hoje depois de tomar o gol. O Palmeiras, no limite, não tomou um gol contra o Ceará. O Palmeiras contra o São Paulo, jogou melhor, teve posse de bola, mas não conseguiu pressionar muito com chances de gol, e a melhor chance havia sido a do Ferreirinha, até o lance que o Vitor Roque faz o gol no final. Não houve nada de muito diferente do que vinha acontecendo, a não ser o resultado e o fato do Palmeiras ter pela frente um adversário melhor tecnicamente que os outros. Um time bem treinado. Você falava sobre a Arrascaeta. Eu quero destacar o Alexandro. Sim. Eu quero destacar o Luiz Araújo. Eu quero destacar o Rossi. Porque hoje é uma vitória do jogo coletivo flamenguista. Muito. A gente vai continuar falando dos personagens, porque o Flamengo é um time de personagens. O Flamengo é um time que faz grandes contratações. Fez mais na gestão anterior, quando a gente fala de nomes. Essa parece que não está tão apegada a isso. Mas esse é um Flamengo coletivo, onde o Arrascaeta pode não jogar tão bem e pode ter um momento bom ou poucos momentos bons no jogo. Sim. E vai decidir o jogo porque a equipe é mais consistente. Eu acho que essa é uma nova versão que a gente vai ver do Flamengo. O Flamengo, Breiler, não é um time brilhante, então não posso esperar atuações brilhantes. Talvez ele venha a ser. Não, ele não é. Ele talvez venha a ser, ele pode ser. Mas ele pode ser, momentos né? brilhantes na temporada. Poucos, né? Ah, mas já teve. Brilhante era o Flamengo do Jorge Jesus. São coisas diferentes, assim, para fazer uma comparação do que eu acho um time brilhante. Realmente estamos aqui numa questão de semântica. O Palmeiras é um Então eu acho que o Felipe Luiz, no final das contas, na estratégia de jogo, de ter um pouco mais a bola, ali na metade do primeiro tempo, inclusive,
Flamengo ficando um pouco mais com a posse de bola, o Palmeiras tentando. E o Flamengo usou a estratégia que o Felipe Luiz já vem usando há bastante tempo. Atrair a marcação, sobe a sua marcação, vem aqui tentar... Tanto que o Rossi é utilizado, basicamente, durante o jogo todo. Por quê? Porque é o que o Felipe Luiz quer. Ele já falou que não quer. Ele já falou que ele não obriga os jogadores, ele não faz isso, que a confiança dos jogadores de defesa... A memória Simeone catalã, não tem jeito. Que eles fazem porque eles querem. Mas o Flamengo já cansou de fazer isso, ao meu ver, de atrair, principalmente quando esse jogo muito parecido, jogo no detalhe, que é, por exemplo, contra o líder do... É o líder, né? 1 ponto agora à frente do campeonato. É um jogo muito parelho. Ele vai ser decidido no detalhe. Eu vou atrair a marcação, sobe aqui, vem fazer a pressão que tu vai deixar espaço nas costas. E foi assim que saiu o lance do pênalti, inclusive. Exato. Gustavo Gomes sai na perseguição que nem um doido atrás do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, de forma muito inteligente, gira. E aí acaba o Gustavo Gomes deixando espaço na defesa. Ele acha o Arrascaeta sofre o pênalti. O André, você acha que... Foi até bom tocar nesse ponto, que a gente está falando de personagens, né? De jogadores e tal. O cara do jogo hoje do Flamengo foi o Felipe Luiz? Porque me chamou a atenção, as substituições me chamaram a atenção. Essa do Varela, nossa. Eu concordo com a influência que ele teve nas substituições e acho que o resultado do jogo nos estimula a aplaudi-lo. Eu acho que ele é um técnico que conhece muito o elenco que tem. Já existem algumas reservas internas em relação à utilização de alguns jogadores por mais tempo do que muita gente gostaria. Sim. Mas aí nós estamos tratando da convicção de um treinador em relação ao trabalho que deve ser feito e o fato de um elenco ser visto como o melhor do continente sul-americano não significa que todas as peças desse elenco sejam jogadores acima da média e tal. Aliás, nesse aspecto, esqueci de dizer agora há pouco, o time do Palmeiras, o elenco do Palmeiras hoje é um elenco que isso não é para causar polêmica, nada. Melhor do que o elenco do Flamengo no seguinte item. Proximidade técnica entre os chamados titulares e reservas. Sim. De cada função. Só um parênteses, André. Você não acha que, vendo o que o Varela fez hoje, algumas coisas que o Felipe tem feito, o jeito que ele usa o Bruno e assim por diante, eu acho que o Palmeiras tem uma vantagem de elenco em relação ao Flamengo que não é técnica, que é a versatilidade dos jogadores vários. Você não acha que o Felipe está desenvolvendo isso no Flamengo? Pode ser, e acho que ele é o tipo de treinador que gostaria de poder falar isso do seu elenco, como o Abel já falou. O Abel já falou especificamente isso. Se vocês olharem o elenco do Palmeiras, vocês vão ver que não há nenhum jogador que só faz uma função. Alguns fazem duas... muitos fazem duas, alguns fazem três. Ele citou alguém que joga de 8, de 5, de 10 e sei lá o quê. Então, o elenco do Palmeiras é melhor, ele é mais bem montado do que o do Flamengo nesse aspecto. E se você acha que isso é fundamental, palmas ao Palmeiras. Se você acha que está certo montar um elenco com jogadores que vão ser mais utilizados do que os outros, porque o treinador assim prefere, ou esses caras estão tão longe daqueles que são suplentes do ponto de vista técnico que você não tem nem como, se eles estiverem disponíveis, você não tem nem como escolher, palmas ao Flamengo. Eu acho que é necessário ter um equilíbrio. Aquilo que o Abel disse sobre competição interna é muito importante, não só para que aquele que teoricamente é o titular ficar esperto, mas para quando for necessário por uma situação de lesão ou desgaste ou cartão, você não ter que lidar com uma baixa técnica. Você citou o Flamengo do Jorge Jesus. Havia nas laterais uma situação de baixa técnica quando os titulares não estavam presentes, Rafinha e o próprio Felipe Luiz, que era muito clara. Enorme. Muito clara. O time caía tecnicamente e não conseguia jogar do mesmo jeito. Mesmo porque o Rafinha e o Felipe tinham papéis fundamentais na maneira de jogar. Então você poderia até encontrar um suplente que não fosse tão distante deles tecnicamente, mas não teria as mesmas características, não tinha as mesmas características. E o Abel, ele sempre falou sobre isso. Também falou que, isso um pouco antes do começo da temporada, que o Palmeiras trataria o ano de uma forma diferente, que era um calendário mais apertado, os jogadores seriam mais, o elenco seria mais rodado, então seria necessário ter mais jogadores capazes de fazer os seus papéis tecnicamente da forma que deveriam. Eu acho que hoje o Felipe foi muito bem, o Flamengo fez um bom jogo sob pressão, num lugar difícil de jogar, numa tarde muito importante do ponto de vista do campeonato,
E talvez mais importante ainda do ponto de vista do que é a motivação atual do Flamengo, a mobilização para a classificação na Copa Libertadores, porque o Flamengo não pode deixar de se classificar. Isso seria um desastre. Nossa. Do ponto de vista do planejamento do que é o Flamengo e do que deve ser um grande objetivo do Flamengo em todos os anos, seria uma coisa muito, muito, muito assustadora se o Flamengo não se classificasse na Copa Libertadores. Você falou Vai ter 3, aí te garante. Então já ganhamos, pronto. Tá certo. Não precisamos Bom, nem bater. então já que é Não, pra mas, falar de assim, pênalti. Na bola foi justo. Mas quando tem uma Você definição... acha que o pênalti não foi? Ah, No Arrascaeta? Você foi jogador de futebol, não? Você foi, não? Você foi jogador Você de foi? futebol? Pergunta pra ele. Lógico que foi. Lógico que foi pênalti. Calma, vamos chegar, vamos lance a lance. Tá tirando a Vamos firma. lance a lance. Se isso foi pênalti, Então, pra cara... gente entrar nas polêmicas aqui. Tá brincando. O André Bocelli falou que foi Diego, também. a sua parte que toca na bola, que é o braço, fora da área. Então, pra mim, não foi pênalti. Pra mim, foi um erro de arbitragem. Pra você, Miller, foi pênalti pelo que você viu, por essa imagem, por outras imagens? Pra mim foi pênalti. Foi pênalti. Você acha que o braço do jogador, você não tem essa impressão de que o braço está fora? O burro do Varela quer pular e abrir o braço. Aí é uma outra questão. Mas Você você sabe acha... muito bem que hoje qualquer bola que bate no braço dentro da área, pra mim ele estava dentro da área. Pra você, você Até ficou que com ele essa estava com impressão. o pé de apoio na linha da grande área, né? Sim. Quando ele pula, Mas ele pula, eu sim, concordo aí ele com você. cai fora da área. Ou seja, na hora que a bola toca no braço dele, o braço está fora da área. Mas, Sim, Rafa, mas o árbitro o pé tá estava dentro da próximo. área. O árbitro estava próximo. Olha ali onde estava o árbitro. Mas E tem mais- ele que sinalizou o pênalti na hora. Não foi perguntar pro VAR se foi Gafa, pênalti ou não. Foi Gafa, pênalti. Gafa, Correu Correu o o risco, risco, né? Correu o risco. Mas ele ficou em dúvida, tanto é que ele foi no VAR, não foi? Que aí foi o chama o VAR. VAR. Ou seja, e pro tudo. Miller, então, foi pênalti Pra mim pelas foi imagens pênalti. que O viu. Varela estava dentro da área. Maurício, Ele correu o risco. correu o risco. Correu o risco, abriu o braço. Abriu o Quando braço. fosse pular, a mão pra trás. Abriu o braço, é pênalti. Eu tô sendo voto vencido. Pra mim, não foi pênalti. Repita, uma coisa, o goleiro, se ele tiver com o pé dentro da área e pegar a bola fora da área com a mão, é falta. Essa é a minha leitura. E as imagens que eu vi, eu entendo que o Mas braço e se o pé dele estiver dentro da área e aqui fora, é o quê? É falta. É falta. Então, foi isso. E o braço estava Não fora da área. tava, foi Alex pênalti. Miller. Então, eu tô sendo voto vencido. Pro Paulo foi pênalti, pro Miller foi pênalti. Três pro jogadores Maurício, falaram que foi pênalti. pênalti. Ok, Alex Miller. Não, que foi falta. Tem duas questões nesse lance aí. Que foi falta, isso é inegável. Perfeito. A falta é óbvia. Ponto. O próprio Varela falou isso depois do jogo, que A dúvida é dentro ou a fora? dúvida é se foi dentro ou fora. O que acontece nesse tipo de lance? Primeiro que o que importa para ser determinante para essa jogada é se o toque na mão foi dentro ou fora e não onde o jogador está pisando. O que vale para a regra do jogo é no momento em que a bola toca na mão, se a mão está dentro ou fora. Se o corpo estiver dentro, mas a mão estiver fora, prevalece a mão que foi o que tocou na bola. O detalhe é o seguinte, tem ângulos que dão uma sensação de que o Varela toca fora da área e tem outro ângulo que parece que foi dentro. E esse tipo de jogada, o VAR tem que definir sozinho. Ele não tem que chamar o árbitro, porque é a mesma coisa para o impedimento. O árbitro deu pênalti, mas o VAR chama o árbitro. O VAR não tem que chamar o árbitro. O VAR chamou o árbitro. Então não pode, tá errado. Não tinha. Não tinha que chamar o árbitro. É até contra o protocolo isso. Foi um erro do VAR. Mas isso aqui no Brasil... Mas é uma isso tem bagunça sido também uma- a isso pressão, tem sido uma jogadores... constante aqui. Jogadores... Pô, como que eu vou falar que não foi? Tá bom, tudo bem. Eles que jogavam falam que foi pênalti, foi pênalti, ué. Tá escutando? Tomamos de goleada, Chico. Mas tá tudo certo. Democraticamente tomamos de goleada. Agora, dele a gente consegue observar aqui. Então é aquilo, né? A importância do Arrascaeta para o Flamengo é gigantesca, né? O Arrascaeta é o principal cara do Flamengo e é o principal cérebro do Flamengo. Já não é de agora, já é de alguns anos, ou desde que ele chegou, desde 2019 ali, né? Então, é aquilo. O Arrascaeta, a gente sempre comenta, né? Toca no mesmo ponto. Quando o Arrascaeta não tá em campo, quem faz a função dele? O Flamengo tem jogadores para todas as posições do time, menos para ele, né? Já jogaram vários jogadores ali, como Gerson, Matheus Gonçalves e outros jogadores para tentar fazer a função dele, mas obviamente ninguém consegue desempenhar, né? Então eu acho que toda a janela de transferência é a mesma coisa. Tem que contratar um repositor, um jogador para repor o Arrascaeta, né? Ser reserva imediata do Arrascaeta. E a verdade é aquilo. É difícil de encontrar. É difícil algum time no Brasil ter um meia como o Arrascaeta, né?
podemos citar alguns clubes aqui, né? O Palmeiras tem o Veiga, que não vive uma boa fase. Tem o Internacional, tem o Alan Patrick, que é um craque de bola. Deixa eu ver o que vem na cabeça aqui agora. O Fluminense tem um Ganso. Ganso também é um craque de bola aí. Renato Augusto, na época do Corinthians, podemos dizer, mas hoje em dia não. Então a gente vê poucos times aí que a gente olha, para e pensa e vê um jogador tão cerebral como o Arrascaeta, né, no futebol brasileiro, né. Pra mim, tecnicamente, o Arrascaeta só tá abaixo do Neymar no futebol brasileiro, de genialidade. Só abaixo dele. Obviamente pode colocar outros jogadores ali também, né, mas pra mim o Arrascaeta tá acima de todos. E a importância dele é muito importante, porque sem ele, o time do Flamengo não, obviamente, não anda. E o futebol praticado pelo Flamengo como eu posso dizer, desenhado em volta do Arrascaeta, né? Como o Pedro voltou algum tempo atrás, algumas semanas atrás, eu acho que vai fazer um mês mais ou menos, muita gente falava que o futebol do Flamengo seria jogado em torno do Pedro. Até o momento não foi isso que aconteceu, mas sabemos que o futebol do Flamengo é sim jogado em torno do Arrascaeta, principalmente porque o Arrascaeta fica lá no ataque e ele fica não tão sobrecarregado, né? Então, Mengão venceu 2-0 e agora é pensar na quarta-feira aí, que o Mengão tem uma missão muito difícil aí contra o Tátira e precisa vencer urgentemente para avançar de fase.